No vídeo de hoje eu quero te apresentar a maior barreira para uma pessoa receber o batismo no Espírito Santo. Talvez você está buscando esse batismo há anos, tem orado, jejuado, se humilhado diante do Senhor, tem buscado o Senhor em oração e ainda assim não recebeu o batismo no Espírito Santo. Percebo que em momentos como esse, muitos de nós começamos a procurar algo em nós que está errado, que está bloqueando para recebermos as bênçãos da parte de Deus, e no batismo com o Espírito Santo não é diferente. Talvez você possa estar pensando que há algo errado com você, ou que Deus não deseja que você seja batizado no Espírito Santo. No vídeo de hoje, quero apresentar essa barreira para receber o batismo no Espírito Santo e também quero ajudá-lo a como receber esse batismo. Na verdade, os próximos 2 vídeos aqui do canal, nessa série sobre o batismo no Espírito Santo e falar em outras línguas, quero tratar justamente sobre a forma como recebemos biblicamente esse batismo. Já faz aproximadamente 12 a 13 anos que tenho ajudado pessoas a receber esse batismo. Depois que fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em outras línguas, a minha vida foi totalmente transformada. Uma das áreas que tenho me empenhado para ajudar o corpo de Cristo, ajudar muitos crentes sinceros que ainda não receberam o batismo do Espírito Santo, é justamente nessa área, sobre falar em outras línguas, sobre como receber esse batismo, como se aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Então, o vídeo de hoje é para você. Se você conhece alguém que ainda não recebeu esse batismo, envie esse vídeo também para essa pessoa. Vamos para o nosso conteúdo de hoje. Quero apresentar aqui a maior barreira para receber, a maior barreira que nos impede de receber o batismo no Espírito Santo. Antes de recebermos de fato esse batismo, devemos entender que existem algumas barreiras. Vou apresentar aqui no canal depois outros vídeos, respondendo algumas perguntas, falando sobre outras barreiras que impedem as pessoas de receber esse batismo, mas eu classifico esta, que vamos apresentar aqui no vídeo, como a maior barreira, e é a falta de conhecimento, a falta de entendimento bíblico sobre o que a palavra de Deus ensina a respeito desse assunto. Muitos, depois que recebem o entendimento, ou recebem a informação do batismo no Espírito Santo, pensam consigo mesmo: será que o batismo no Espírito Santo é para todos? Porque não tem como você receber algo sem que você saiba que aquilo está à sua disposição. E quando se trata a respeito desse batismo, devemos entender que Deus está mais interessado que nós mesmos que sejamos batizados no Espírito Santo. Quando a pessoa passa muito tempo buscando por esse batismo, como mencionei aqui, geralmente ela pensa que há algo errado com ela. Ou ela pensa que esta bênção, o batismo do Espírito, não é para todas as pessoas. É por isso que devemos ter uma boa fundamentação bíblica. Devemos ter a palavra de Deus, o ensino bíblico como o nosso fundamento em tudo aquilo que fizermos do Senhor, tudo aquilo que realizarmos, tudo aquilo que vamos desfrutar da parte do Senhor deve estar sobre o fundamento que é a palavra de Deus. Então, a maior barreira é a falta de entendimento sobre esse assunto. Não é só sobre o batismo no Espírito Santo. Quando olhamos também até mesmo a respeito da salvação, Paulo mencionou em Romanos 10, verso 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele continua dizendo: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Ele continua mencionando: e como crerão aquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, não tem como uma pessoa receber nem mesmo a salvação enquanto ela não ouvir a mensagem da salvação. Enquanto a pessoa não ouvir que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitado para entregar vida eterna a todos os homens. Então, enquanto não temos acesso ao conteúdo bíblico, ao que a palavra de Deus ensina sobre o assunto, vamos nos deparar com a maior barreira no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo. É a incerteza ou a dúvida sobre a vontade de Deus nesse assunto. Então vamos para a palavra de Deus. Quero apresentar aqui que sim, é a vontade de Deus que todos, sem exceção, sejam batizados no Espírito Santo. Posso falar isso de forma categórica, com toda certeza, com entendimento bíblico, que é a vontade de Deus que todos, inclusive você, seja batizado no Espírito Santo.
Então vamos lá para Joel capítulo 2, a partir do verso 28, está escrito: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Essa passagem já foi lida em alguns dos nossos conteúdos aqui, né? Nessa série mesmo, ela já foi lida várias vezes, mas vamos sempre estar lendo, destacando nuances diferentes na passagem aqui. Observe o que foi dito aqui pelo profeta Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda carne. Quando olhamos essa passagem lá em Atos capítulo 2, o que Joel chamou de naqueles dias, Pedro chamou de últimos dias. Então, desde o derramamento do Espírito Santo, estamos nos últimos dias. E quando falamos sobre esse derramamento, Joel mencionou aqui, debaixo da unção do Espírito Santo, o próprio Deus está usando Joel como um meio de comunicação. A boca de Joel está sendo boca de Deus nesta mensagem aqui. Vemos que ele disse, debaixo da inspiração do Espírito Santo, que naqueles dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E é bom destacar essa expressão aqui, sobre toda carne. Quando ele fala aqui sobre toda carne, significa sobre todas as pessoas, inclusive eu e você. Você está incluso nessa mensagem bíblica, nesta profecia, nessa promessa aqui a respeito dos últimos dias. O Senhor mencionou que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E aqui, obviamente, ele está falando sobre o batismo do Espírito Santo, como é visto lá em Atos no capítulo 2. Então é claro no texto que ele prometeu que o seu Espírito fosse ou seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Então é claro que ninguém está fora desta promessa, ninguém está fora desta profecia. Vemos aqui que o Senhor ia derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas, sobre todo aquele que creu no nome do nosso Senhor Jesus, que nasceu de novo. Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E é interessante que ele continua destacando aqui: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então é interessante que quando olhamos para o Antigo Testamento, vemos que o Espírito Santo vinha sobre 3 classes de pessoas específicas, que era sobre os profetas, os reis e os sacerdotes. Em alguns momentos também, como na construção do templo, veio sobre pessoas específicas para tarefas específicas, mas de forma regular era sobre os profetas, os reis e os sacerdotes para desempenharem uma função. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, percebemos que o Espírito Santo estaria não somente sobre algumas pessoas específicas. Ele mencionou aqui que ele estaria, ou ele seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, até sobre os servos e sobre as servas, o Senhor prometeu derramar o seu Espírito. Então é a vontade de Deus que você seja batizado no Espírito Santo, que você receba esse derramamento do Espírito Santo, que você seja cheio do poder de Deus. Vemos o cumprimento dessa profecia aqui em Atos capítulo 2. Olha o que é dito aqui a partir do verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. É interessante destacar que nesse momento aqui havia aproximadamente 120 pessoas ali em oração. E o texto vai declarar de forma muito clara que essas línguas pousou sobre cada um deles, sem exceção, sobre todos os que estavam ali. Vemos aqui agora no verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então observe que o texto menciona aqui que todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, todos que estavam reunidos ali, sem exceção, todos eles, foram cheios do Espírito Santo.
Romanos 2, verso 11, o texto menciona que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, verso 34, o próprio Pedro teve que reconhecer que para com Deus não há acepção de pessoas. Efésios capítulo 6, vemos a mesma verdade. 1 Pedro capítulo 1, vemos a mesma verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. E há outros textos bíblicos que também mencionam que ele não faz acepção de pessoas. Então vemos o texto bíblico ensinando que todos ali, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Quando olhamos lá para Atos 19, olha o que está escrito aqui. Atos 19, a partir do verso 1. Na verdade, vamos ler a partir do verso 2 aqui. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Aqui é Paulo em Éfeso. Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Observe que não tem como você receber algo que você não tem conhecimento. No mundo espiritual, no reino espiritual, não tem como você andar em um ambiente que você não conhece. Então, primeiro é necessário ter acesso ao que está à nossa disposição para depois desfrutarmos de tudo aquilo que foi providenciado por meio da obra da redenção. Paulo perguntou aqui, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Como que eu vou receber alguém que eu nunca ouvi falar? Como que eu vou receber um batismo sem nunca ter ouvido falar sobre aquilo? O texto continua mencionando. Então Paulo perguntou, em que fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Aí o texto vai mencionar aqui, né? Paulo vai falar aqui sobre o que era o batismo de João. No verso 6, ele menciona agora, impondo-lhes Paulo as mãos, Lucas dizendo aqui na verdade, né? Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Agora, observe o verso 7. Eram, ao todo, uns 12 homens. Então, é claro aqui no texto que todos ali foram cheios do Espírito Santo. Eram, ao todo, uns 12 homens. Então, os 12 que ali estavam foram cheios do Espírito Santo sem nenhuma acepção de pessoas. O próprio Jesus havia mencionado isso em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele continua dizendo, em meu nome expulsarão demônios, e um dos sinais que acompanhariam, ou que acompanham, aquele que crê falarão novas línguas. Então o texto menciona que o batismo no Espírito Santo, o falar em outras línguas, está disponível a todo aquele que crê no nome do nosso Senhor Jesus. Está disponível a todo aquele que nasceu de novo. Então é a vontade de Deus que sim, sejamos cheios do seu Espírito. Muitas pessoas se encontram nessa dificuldade de receber o batismo do Espírito Santo porque pensam consigo mesmo. O batismo pode ser, né? Eu não fui batizado ainda, porque pode ser que esse batismo é para fulano de tal, é para cicrano de tal. Deus deseja que essa pessoa seja batizada porque ela já se santificou mais, já orou mais, já buscou. Então, Deus, obviamente, batizou essa pessoa porque tem as suas razões. Talvez não seja a vontade dele que eu seja batizado. Mas o que devemos entender não devemos apoiar a nossa fé ou o cristianismo à luz das nossas próprias experiências. Devemos fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Tudo que recebemos da parte de Deus é recebido por meio do que entendemos na palavra de Deus, por meio do entendimento bíblico. Então, sim, é a vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas mencionam, né? Eu preciso me santificar mais, eu preciso orar mais. Somente então Deus vai me batizar com o Espírito Santo. Eu entendo a sinceridade dessas pessoas, mas costumo dizer que em muitos contextos estamos sinceramente equivocados, embora sejamos sinceros em nosso coração. E é claro que devemos orar, jejuar, buscar ao Senhor, devemos nos consagrar, andar em santificação.
Mas Deus nos batiza com o seu Espírito não é porque somos boas pessoas, não é porque somos bons, porque já somos santos o suficiente, porque já alcançamos um nível de espiritualidade mais elevada, porque já estamos santos o suficiente. Na verdade, ele nos batiza com o seu Espírito justamente porque precisamos. É porque ainda não chegamos à maturidade perfeita. É justamente pelo fato de não estarmos no mais alto nível ainda, é que precisamos ser batizados no Espírito Santo. É justamente por isso. Então devemos entender que não é por nenhuma obra humana, é pela obra do nosso Senhor Jesus. De fato, Jesus já havia mencionado em João no capítulo 14, ele disse que rogaria o Pai e ele enviaria o seu Espírito. Então, antes de você orar, antes de você desejar, Jesus já orou por você. E é claro que você acredita que Deus responde à oração de Jesus. Então, ele deseja sim que você seja batizado no Espírito Santo. Esta é a mensagem bíblica. Aqui em Lucas capítulo 11, verso 13, olha o que está escrito aqui. Lucas 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, observe que o texto menciona aqui de forma muito clara, e aqui é Jesus que está dizendo. Não é qualquer falador irresponsável, é o nosso Senhor Jesus. Ele mencionou que mesmo uma pessoa sendo má, ela sabe dar boas dádivas ou coisas boas aos seus filhos. Ele vai usar isso como padrão, que mesmo o povo sendo mau, sabem dar boas dádivas aos filhos. Ele continua dizendo, quanto mais, observe esse destaque aqui, quanto mais o nosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedir. Então, observe que o Senhor deseja que recebamos o batismo do Espírito Santo. Ele deseja, porque ele fala aqui sobre um filho pedindo ao seu pai. E sabemos que somos filhos porque recebemos Jesus como nosso Senhor. Recebemos a primeira obra do Espírito Santo em nós, que é o novo nascimento, é a santificação inicial. Então, quando ele fala aqui sobre o filho pedir ao pai, obviamente que ele está falando sobre o batismo do Espírito Santo, sobre receber essa outra experiência com o Espírito Santo. E o texto é claro em mencionar que o Senhor nos dará. Só precisamos receber entendimento bíblico suficiente sobre esse assunto. Há pouco tempo aqui no canal, eu recebi um comentário de uma inscrita do canal aqui, uma irmã em Cristo. Ela mencionou que há 15 anos, ela já havia recebido o novo nascimento, sido batizado nas águas, mas ainda assim não havia recebido ainda o batismo do Espírito Santo. Há 15 anos ela buscava por esse batismo e ainda assim não havia recebido. E ela mencionou nos comentários que depois desse tempo todo buscando por esse batismo, ela começou a ouvir mensagens bíblicas aqui no nosso canal sobre como receber o batismo do Espírito Santo, como receber essa bênção maravilhosa que está disponível na obra do nosso Senhor Jesus. Ela disse que depois de ouvir a mensagem, ela recebeu no quarto dela, sozinha, sem ninguém orar por ela, sem ninguém impor as mãos sobre ela, ela recebeu e começou a falar em outras línguas. Ela mencionou lá no comentário que ela estava orando em outras línguas, já tinha mais de uma hora orando no Espírito Santo, orando em outras línguas. Então o Senhor deseja sim que você seja batizado no Espírito Santo. Só para finalizar, quero trazer uma passagem aqui que geralmente é usada em muitos contextos, no cristianismo, entre muitos cristãos, e em muitos contextos teológicos também. É usada essa passagem aqui para se referir que o batismo do Espírito Santo não é para todos, que o falar em outras línguas não é para todos. Então vamos aproveitar esse vídeo para sanar essa dúvida também. Aqui em 1 Coríntios 12, a partir do verso 28, está escrito: a uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Agora observe o verso 29. Porventura, são todos apóstolos? E aqui é uma pergunta retórica. Está claro aqui
que é óbvio que nem todos são apóstolos. Ele continua dizendo: são todos profetas? É claro que não. Nem todos são profetas. São todos mestres? A resposta clara é não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos dons de curar? Também não. Falam todos em outras línguas? Aí observe o próximo verso. Todos interpretam? Aí muitos pegam esse texto e mencionam, tá vendo? Nem todos falam em outras línguas, a oração em outras línguas, o batismo no Espírito Santo não é para todos. E observe a quantidade de textos aqui que eu apresentei, que o batismo no Espírito Santo é sim para todos. E a Bíblia, é claro que o texto bíblico não entra em contradição. Não pode colidir um texto com o outro. A Bíblia não se contradiz. Cada texto deve ser entendido à luz do seu contexto. Deus não ia dizer em sua palavra, em diversos textos bíblicos, que esse batismo está à disposição de todos e em um outro texto bíblico demonstrar que as línguas, o batismo, não é para todos. Ele não ia fazer isso na palavra dele. Então é claro que temos que entender o que esse texto está dizendo à luz do seu contexto. Aqui no verso 28 ele disse que Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. E dentro do contexto aqui de 1 Coríntios 12, Paulo está falando sobre o corpo de Cristo. Ele vai falar sobre os diversos membros do corpo de Cristo que constituem o corpo como um todo. Então, o corpo de Cristo não é definido por apenas um membro, e sim vários membros que constituem o todo, constituem o corpo. E nesses membros, Paulo menciona que há funções distintas. Aí ele entra no quesito ministerial. Quando ele fala sobre ministério, ele vai falar que, obviamente, nem todos, são apóstolos, é claro que nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são operadores de milagres. Então observe que ele está tratando dentro de uma faceta ministerial. O ministério em seu aspecto público, para abençoar outras pessoas. Nesse contexto, ele vai dizer, falam todos em outras línguas? Aí ele continua perguntando, todos interpretam? Então é claro que, quando ele fala sobre falam todos em outras línguas, e em seguida fala se todos interpretam, é claro que nesse momento ele está falando sobre línguas para interpretação. Ele fala sobre o ministério público das línguas, sobre uma faceta ministerial e também os dons espirituais entrando em operação para abençoar o corpo de Cristo. Aqui em 1 Coríntios 12 mesmo, entre as manifestações do Espírito, Paulo já havia mencionado sobre variedade de línguas e depois ele mencionou e também interpretação dessas línguas. Então vemos ali 9 manifestações distintas e uma delas é variedade de línguas e interpretação de línguas. Então o que o apóstolo Paulo está mencionando aqui é sobre o aspecto público das línguas, sobre uma faceta ministerial. Não está falando sobre a linguagem de edificação pessoal. Vamos ensinar aqui no canal sobre os diferentes tipos ou aplicações da linguagem sobrenatural. Existem línguas para edificação pessoal, línguas para interpretação. O texto bíblico também ensina sobre línguas como um sinal para os incrédulos e vemos também uma ajuda do Espírito Santo na intercessão. Mas o que devemos entender é que não podemos misturar as coisas. É como, por exemplo, uma pessoa tentar misturar a regra do vôlei com a regra do basquete. Seria impossível. Embora os dois esportes, joguemos com as mãos, são regras distintas e cada regra deve ser aplicada no esporte adequado. Senão vamos criar confusão, Da mesma forma, são as línguas. Vamos apresentar aqui que nessas aplicações não podemos confundir as coisas. Então, quando Paulo diz aqui, falam todos em outras línguas, e a resposta óbvia é não, ele diz também, interpretam todos? É claro que não. Então, ele está falando aqui sobre o aspecto público ministerial. Paulo não mudou de ideia. Ele estava falando sobre o aspecto ministerial, apostólico, profeta, mestre, e dentro do mesmo contexto, ele fala sobre línguas para interpretação, que é diferente das línguas para a nossa própria
devoção ao Senhor, né? Para o nosso devocional. Então, se alguém te perguntar, o batismo do Espírito Santo é para todos? Ou as línguas, na verdade, né? As línguas, falar em línguas, é para todas as pessoas? A resposta que podemos dar é sim e não. Por que sim e não? Porque o batismo no Espírito Santo, com a linguagem de oração sobrenatural, é sim para todos. Mas nem todos vão se mover na variedade de línguas para interpretação. E nas línguas para interpretação é para edificação da igreja. Línguas para edificação pessoal é, como o próprio termo diz, né? Para edificação pessoal, edificar a si mesmo. Então, o batismo do Espírito Santo é para todos, falar em outras línguas é para todos, mas variedade de línguas é uma das manifestações do Espírito Santo. Então, tem pessoas que vai se mover em dom de curar, operação de milagres, outros vão se mover em palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, outros se movem em línguas com interpretação, e é Deus que escolhe a forma como ele vai se mover em nosso meio, né? São as manifestações do Espírito Santo. Grande abraço, até o próximo vídeo.